Salve, alunado! Como estão? Todos bem? Espero que sim. Professor Francisco Rufino aqui na sua timeline, na sua tela do seu celular, adentrando aí a sala da sua casa, tá bom? Na sua TV, para mais uma aula de língua portuguesa. Olha que interessante o tema da nossa aula de hoje. Pronomes demonstrativos. Nós vamos explicar o que esses caras são dentro da língua portuguesa. Os pronomes demonstrativos. Eles são muito importantes, pessoal, porque eles vão apontar, eles vão referenciar aquilo que a gente já disse antes, ou aquilo que a gente ainda está por dizer, tá bom? Então eles são muito importantes no processo coesivo de leitura e de escrita de textos. Vamos nessa? Chama aí papai, mãe, chama primo, prima, chama o familiar para aprender português. Português é vida, tá certo? Português salva a gente, tá certo? Português faz com que a gente possa ter uma boa posição nos nossos exames, tá certo? Vamos para frente. O tempo de aula nosso, 30 minutos, mais ou menos, pronomes demonstrativos. Nós vamos analisar os efeitos de sentidos decorrentes do emprego desses pronomes demonstrativos nos textos. Isso é muito interessante. Nós vamos usar como principal recurso, ferramenta para isso, claro, aula expositiva aqui por meio do vosso professor que tanto se esforça e através desses slides aí que está aparecendo na tela de vocês. Teorizando, né? O que é isso, professor? Teoria. Tudo na vida tem uma teoria para explicar o porquê daquilo ser assim. Teorizando, nós podemos dizer que os pronomes demonstrativos é palavra variável. Todo pronome demonstrativo é uma palavra variável. O que é que a gente entende por palavra variável? Variar significa mudar, tá certo? Eu posso mudar uma palavra, variar um pronome demonstrativo em feminino, em masculino. Olha só, eu posso dizer esse objeto, né? Esse, não é? Porque eu estou me referindo à palavra masculino objeto, né? Mas se eu mudar de objeto para ferramenta, não é? Eu já vou dizer essa ferramenta. Então, vocês viram que o pronome demonstrativo, ele tem essa capacidade, ele é variável de concordar com aquele substantivo ao qual ele se refere. Então, é uma palavra variável em gênero. Falamos aqui. Número. Por que número? Porque eu posso ter mais de um objeto na mão. Eu posso ter dois objetos na mão. Então, eu digo, esses objetos, né? Esse já variou. Número, plural. Se fosse ferramenta, mais de uma ferramenta. Essas ferramentas. E aí, nós percebemos que ele varia em gênero, número e pessoa, tá certo? Que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, ou situando-a no espaço no tempo. Gente, vai ser muito interessante, porque nessa aula você definitivamente vai aprender a diferença em professor, quando é que eu uso este? Quando é que eu uso esse, né? Não fica aquela dúvida terrível. É justamente a variação entre pessoas, tá certo? É justamente a variação entre pessoas. Quando o pronome demonstrativo, não é? Aquilo que você vai demonstrar está perto de quem ouve, é a segunda pessoa, então você vai usar este. Viu que no meu exemplo eu disse sempre esse objeto, porque o objeto está comigo. Se ele estivesse aí contigo na tua mão, aí na tua casa, eu diria este. Eu vou usar este livro, que eu acredito que tu estás com um livro aí na tua mão, não é não? Então, este livro. Interessante perceber isso. Vamos para frente. Pronomes demonstrativos. Olha, este é o mundo. Este é o mundo. Olha, este é o mundo. Está vendo? Olha que interessante. Sabe por que este mundo é bonito? Olha só. Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Eu sempre gosto das tirinhas da Mafalda, porque as tirinhas da Mafalda, primeiro que ela é quem a criou, né?
nos deixou recentemente é um crítico, não é? Na área tanto política como social, as tirinhas e as tirinhas dos quadrinhos que envolvem Mafalda tem muito isso, dessa reflexão política. É uma menina muito politizada, digamos assim. Vamos para frente. Olha só o que é interessante. Variável. Pronomes demonstrativos indicam no espaço e no tempo a posição de um ser em relação às pessoas. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Os invariáveis, por que eles são invariáveis? Porque eles são uma espécie de neutro, né? É como se eu dissesse isso, isto, como se eu não soubesse o que é essa coisa, não é? Então, está meio que indefinido, meio que invariável, né? Na verdade, a palavra é isso. Eu nunca vou dizer istos, né? A gente não diz istos, a gente não varia em nem número e nem pessoa, né? Agora o este, sim. A gente vai dizer este no singular, como vai dizer estes, né? A gente vai dizer esta, como vai dizer estas no plural, como está aí nesse quadro resumitivo. Esse, essa, esses, plural de esse, essas, plural de essa, tá bom? E o SS correspondente ao seu invariável vai ser o isso. Então, o isso vai valer e não vai variar. Vai valer para todos esses aí. Aquele, aquela. Eu posso, no aquele, aquela, usar o plural. Não posso, não? Aqueles meninos, aquelas meninas. E aí, quando não tiver essa categoria de gênero, eu vou dizer aquilo, não é? Tá certo? Vamos avançar. Pronomes demonstrativos, existem outros que acabam assumindo essa categoria, ou pelo menos essa função demonstrativa no mundo, né? Olha só que interessante. Semelhantes é igual a similaridade. Antepõe-se a substantivo. Vamos ver um exemplo? Nunca vi semelhante injustiça. Então, o semelhante como algo que demonstra é igual a similaridade, igual injustiça. O tal, o tais, era um fulano de tal, era um tal, né? Olha só, esse tal como um demonstrativo da pessoa. Pode ser substituído por esse, este, aquele. Tal fato é um grande avanço social. Tal fato, esse fato, não é? Olha que interessante. O, os, a, as. Aquele, aquela, aquelas, aquilo. Vamos ver? Comprei o que querias. Eu comprei o que estava mais em conta. Então, eu posso substituir esse ozinho por aquilo. Comprei aquilo que estava mais em conta. Então, esse ozinho também, por vezes, são os labirintos, os esconderijos da língua portuguesa. Podem ser tratados como um demonstrativo. E aí, em um momento mais avançado da tua vida, em especial em um concurso público, sei lá, quando tu estiveres no Enem, tu vai precisar ter esse conhecimento desse ozinho, porque muitas vezes alguma pergunta pode ser elaborada em cima desse ozinho e fazer com que você confunda que ele está aí na função de um artigo. E não é. Ele está na função de um demonstrativo. Tá bom? Então, o O e o A antes de que temos pronomes demonstrativos. Fica sempre com essa dica que tu não erra, não. É natural que o O e o A antes dos substantivos, eles funcionem como determinantes, como artigos. Aí sim, ele está no seu estado puro, na sua função pura, que é determinar um substantivo. Aí o O e o A diante de um substantivo vai ter sim o status de artigo, mas diante do que ele quase sempre tem essa função de demonstrar. Olha aqui outros exemplos. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas designam um termo igual ao outro, que já ocorreu no discurso. As regras são as mesmas. Ó. Então, esse mesmas é um demonstrativo para regras. Então, tem essa função. Próprio, próprias, não é? Valor de em pessoa. Os próprios alunos, não é? Eles próprios, os próprios alunos fizeram um trabalho. Então, é um demonstrativo. Os próprios. Quem fez? Os próprios. Então, eu estou demonstrando aí a palavra alunos.
Emprego dos pronomes demonstrativos. A posição no espaço. Este, isto, perto de quem fala, né? O tio Rufino até se corrige, chegou meio atrasado. Vamos recapitular aqui. O este, isto, sempre para perto de quem está a falar. Então vamos nos corrigir aqui, né? Quando o tio Rufino falou este livro, né? Beleza. Só se for tu que for falar do livro, aí é este. Mas como era eu que estava falando, eu tinha que dizer, ei, esse livro aí. Esse livro aí, tu já abriu na página 154? Esse. Então eu tenho que me reportar com esse quando eu me referir ao livro que está aí na tua mão, né? Porque está distante de quem fala, está mais próximo de quem ouve. Aí está correto. Agora, em se tratando do objeto, que foi meu primeiro exemplo, naquela hora que eu dei, eu tenho que dizer é este objeto aqui, quando está perto de quem fala, tá bom? Esse, isso, perto de quem fala, já fizemos isso aí. Aquele, aquilo, longe dos falantes. Então, quando alguma coisa está longe, tanto de mim que estou falando, quanto de ti que está ouvindo, tu diz aquilo, não é não? Simples assim. E aí você não erra mais. Nós vamos precisar disso porque nós vamos fazer já alguns exercícios que vai ter essa referência, tá bom? Referência ao presente. Agora aqui é em termos de posição no tempo, pessoal. Tem que prestar muita atenção. Porque às vezes você se refere a um tempo distante, a um tempo próximo, tanto distante no passado, como distante ainda no futuro, né? Este ano, tu está inserido no ano, então não é distante, de jeito nenhum, tu está inserido, por isso é este. Este ano está sendo incrível para mim, né? Se bem que não está sendo incrível para ninguém, nem em 2020 e nem em 2021, porque a gente ainda está inserido nessa pandemia. Mas vocês entenderam? O pronome demonstrativo quando se refere a tempo, quando se refere a tempo, se o tempo é próximo, se o tempo é presente de ti, tu vai dizer este. É só pegar o mesmo pensamento do este próximo de quem fala, não é? O objeto próximo de quem fala é o este, tá certo? E longe de quem fala é esse. Então, vamos continuando. Referência a um tempo passado próximo. Esse ano que passou, digamos que é 2021. Aí sim, é esse. Eita, Rufino, esse detalhe, cara, eu nunca ia imaginar que precisa saber disso. Precisa. Dentro do português formal, a gente precisa saber disso. Então é o ano que passou, tá certo? Agora, se tu estivesse falando lá de 1992, aí tu não usava esse nem este, né? Muito menos este. Tu usava aquele, né? Aquele ano foi decisivo, não é? Para a minha formatura, digamos assim, que uma pessoa já bem de idade avançada esteja falando disso. Então, entenderam aí? Este, dentro do ano em que você está se inserido, no presente. Então, está se referindo a 2021 ao qual tu está inserido, é sempre se referir a este ano. Quando tu se referir a um ano que já passou, mas não passou muito distante, tu vai usar esse. Mas esse ano de 2019, dá para usar o esse, 2019. Foi bom porque ainda não tinha deflagrado a pandemia, esse ano de 2019. Então, esse ano de 2020 que passou, foi muito difícil para nós. Esse, porque é um passado próximo. Referência a um passado já distante. Tio Rufino já tinha adiantado, né? 1992, 1888, são passados muito distantes. Aí a gente vai usar o aquele, não é? Aquele ano foi agradável para todos. Você também pode indicar futuro próximos, não é? No ato da fala. Em um texto, coesão referencial, como é que isso ocorre? Coesão parece uma palavra difícil para ti, referencial também. Mas o que é coesão? Coesão diz respeito ao uso dos elementos linguísticos. É quando eu uso um pronome demonstrativo, tá certo? Para substituir uma expressão, um pensamento já dito. É coesão. E referencial por quê? Não tenham medo da palavra, pessoal. Referencial porque faz referência. Só isso.
E aí, escuta só o seguinte. Eu posso fazer referência endofórica, que é dentro do texto. Eita, professor, essas palavras são complicadas. Mas não se agonie não, tá certo? Fica só com dentro do texto. E aí, mas você vai ter que aprender o que é anafórico e catafórico. Eita, professor, complicou. Anafórico é antes, é só pensar em antes, ana é antes. Sabia que ana significa antes? Por isso, a avó de Jesus era chamada de Ana, né? Porque veio antes de Maria, Ana, tá bom? Então toda Ana vem antes. Ana é antes. Então retoma, tá certo? Então quando eu vou retomar, vamos dizer que eu esteja falando do uso de álcool cada vez mais frequente entre os adolescentes. Aí eu digo esse problema. O uso de álcool está cada vez mais frequente entre os adolescentes. Ponto. Esse problema, aí então eu pego esse que está se referindo àquilo que eu já disse antes. Isso é, vamos dizer assim, uma referenciação anafórica. Amai-vos uns aos outros, esse é o maior mandamento. O fim, se eu dissesse, amai-vos uns aos outros, este é o maior mandamento. Estava errado do ponto de vista gramatical, tá bom? E a referência catafórica é aquela que apresenta. Então, o que vai vir depois, cata, é tudo que está depois, tá bom? É tão tal que as cataratas do Iguaçu, elas estão depois, né? Elas sempre estão depois do penhasco. É por isso a etimologia da palavra catarata. E aí, cataclisma, tá lá depois do solo, lá embaixo, né? Então, é sempre uma ideia de depois. Então, vamos ver aqui o exemplo. O maior mandamento é este. Olha, eu só inverti. Eu vou anunciar ainda. Vai estar depois dessa anunciação. Amai-vos uns aos outros. Aí é o este. Mas se eu botasse o mandamento primeiro e me referisse a ele, aí eu não podia mais usar este, e sim esse. Eita, professor, eu preciso de mais um tempo para eu entender isso aí. Mas eu acredito, eu tenho certeza que muitos de vocês já entenderam, tá bom? E o este versus aquele em caráter de posição. Em um discurso, a posição este versus aquele é usada para retomar elementos citados anteriormente. Aquele retoma sempre o primeiro e este o último elemento da citação. Olha só como isso é interessante. Faz um print, que esse aí é que eu acho mais complicado ainda para vocês. A realidade social evidencia um abismo entre ricos e pobres. Aqueles, não está mais distante, eu não estou falando de duas categorias, ricos e pobres. Então, quando eu vou retomar esse meu pensamento, quando há dois elementos, aquele que está mais distante, eu uso o aquele e aquilo, repletos de oportunidades que são negadas a estes, né? Aí, quando eu estou me referindo ao segundo elemento, eu uso estes. Acontece só quando há, assim, de forma dual, dois elementos. Tá aí, ó. Primeiro termo é ricos, segundo termo é pobres. E aí, nós fazemos um resumão da nossa aula agora. Vamos lá. Se na aula já ficar aí internalizado o uso do este, do esse, do aquele, o tio Rufino já se sente satisfeito. Vamos lá, de novo. Quando é que eu uso este para me referir a um objeto? Se o objeto está na minha mão, né? Aí eu digo este, perto de quem fala. Agora, se o objeto está aí, perto de quem ouve, aí eu digo esse. Não é mesmo, pessoal? Então, de novo. Vamos supor, eu imagino que tu estás com um livro aí na mão, digamos assim. Se bem que eu não pedi para tu pegar livro, né? Controle da TV. Dá certo? Controle da TV? Eu imagino que tu estás com o controle da tua TV aí na mão, ou pelo menos perto de ti. Então, se eu, Rufino, for me referir ao controle, eu tenho que usar a palavra esse controle, não é? Porque está aí, perto de quem está me ouvindo, tá bom? Agora, se o controle já está na minha mão, por alguma mágica tu jogou ele para aí, eu agarrei. Aí eu tenho que dizer este controle. Tudo bem, pessoal? Foca nisso, tá bom? Não deixa confundir.
E se o controle estiver longe de nós dois, que estamos conversando, nós vamos dizer aquele controle. Pega ali ele, por favor, por gentileza, aquele controle, porque está longe dos dois. É só um resuminho aí para que você possa entender. O uso referencial, esse é aquele lá da catáfora e anáfora. Não esquece, anafórico, eu uso esse quando eu for me reportar algo anterior, e catafórico porque eu vou usar este quando eu for ainda anunciar a coisa. Fácil demais. A crise era ética. Esse é o problema, ó. Estou me reportando crise ética, por isso eu usei esse. Legal, Rufino. Temos um problema, temos este problema. Aí eu ainda não anunciei qual é o problema. Temos este problema, pessoal. Vamos supor que alguém agora entrei na tua sala. Pessoal, ó, temos este problema aqui. Temos este problema. Ele vai anunciar o problema ainda. A crise moral. A falta de interesse. Temos este problema entre os alunos. 2 pontos. A falta de interesse. Digamos assim. Eles fizeram tudo errado. E eu percebi isso, não é? Veja só que interessante. Eles fizeram tudo errado e eu percebi isso. Isso não está aí. Então é por isso que eu usei. Essa coisa não está aí, anunciada ainda, né? Então por isso eu usei o isso, que é a modalidade invariável e neutra aí do pronome. Tudo está nessa mochila ao seu lado. Olha que interessante, né? Tudo está nessa mochila ao seu lado. Porque a mochila está perto de ti, né? Que está me ouvindo. Então não é nesta mochila, só se a mochila estivesse perto de mim. Não parece funcionar este meu pincel, ó. Vamos supor que aqui seja um pincel. Esse eu tenho aqui no bolso, então não. Aí, ó, vamos supor que aqui seja um pincel. Não parece funcionar este meu pincel, porque está perto de mim, que estou a falar. Aquele carro na esquina é suspeito. Está longe das pessoas que estão conversando. Esta caneta começou a falhar. Por quê? Porque, obviamente, a caneta está em minhas mãos, né? Pode me emprestar essa? Olha só. Esse exemplo aqui é o que eu mais gosto. Porque faz o aluno entender. Porque usou ao mesmo tempo esta e usou essa. Aí não tem como mais ele vir, professor, eu não entendi, eu sempre confundo. Não tem mais como confundir. Então a situação é esta. A situação é esta. Eu estou com uma caneta na mão, ela está falhando, eu me refiro a ela, então eu digo, ei, esta caneta aqui está falhando. Aí eu vejo, tu com outra caneta aí na mão. Aí eu, me empresta essa que está aí contigo? Aí então eu já vou usar esse pronome essa, viu? Para se referir à caneta, porque agora eu estou me referindo a uma caneta que não está mais na minha mão, e sim perto da tua. Beleza, pessoal? Não esquecer mais isso. E aí nós temos o este para tempo presente. Este ano está sendo bom demais para mim. Olha aí, se é que está, você diz isso. Este ano está sendo bom demais para mim. Esse, passado ou futuro próximo, não é? Esse ano de 2022 eu espero que aconteça grandes coisas na minha vida. Aí você usa esse, tá bom? Porque é um futuro que está próximo. Agora, se tu vai se referir a um futuro ou um passado muito distante, aí tu diz aquele. 2050, aquele ano de 2050, ou então aquele ano de 1982, digamos assim, foi o ano que eu nasci, ó, eu estou revelando minha idade. Aquele ano, o mundo se alegrou. Olha aí, autoestima alta. Então, quando eu me referi à data do meu nascimento, ao ano em que eu nasci, como está muito distante, já se passou muito tempo, eu digo aquele ano. Tudo bem, pessoal? Não é difícil, não. Neste dia, trabalho até as 22 horas. Olha aí, é verdade mesmo. Neste dia, trabalho até 22 horas. Porque estou me referindo ao dia que eu estou inserido. Ontem adoeci, quero esquecer esse dia. Ontem, ó, é próximo, por isso esse. Amanhã viajarei, nada atrapalhará esse dia. Próximo também. Em 1922, agora está distante, houve a Semana de Arte Moderna. Aquele ano foi inesquecível. Muito bem. A vida em 2060 será maravilhosa. Tudo será diferente naquele ano. Olha aí como ficou legal. O fino naquele é porque é o em mais aquele. Aí formou naquele. Fácil demais. Esse foi o nosso recado. Não esquece. Esse, porque está comigo aqui o recado. Espero que este teu entendimento aí possa ter sido formidável também. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.
Música